Muito bem, hoje o nosso tema, hoje, né, o nosso assunto, a gente vai falar um pouco sobre os desejos e sobre o aspecto físico, né, sobre o aspecto mental e, se possível, também sobre o aspecto espiritual. A gente tem começado nossas conversas falando de um ponto atrás do nosso estágio evolutivo, que é o animal. Ei, Souza, bem-vinda, boa noite. Hoje, para mostrar a ideia que a gente quer propor para vocês, nós vamos começar um pouco antes. Nós vamos começar no reino vegetal, para a gente observar que essa força, né, essa energia que move a criação, que impulsiona a criação, podemos dizer assim, ela existe desde o átomo, tá certo? Pelo menos que a gente consegue perceber, né? Desde o átomo e até o infinito do universo, as galáxias, os sistemas solares, né? Desde do mais ínfimo ao mais amplo. Então, a gente vai começar no reino vegetal, para a gente pegar algumas ideias, né, e desenvolvendo ela para frente até chegar no nosso caso. A gente pega, por exemplo, uma semente, eu vou usar uma fruta que é comum aqui na região, que é a mangueira, né, a manga. Uma semente de manga mais ou menos desse tamanho assim, ó. Quando a gente olha para uma semente de manga e olha para uma mangueira inteira, completa, já com alguns anos, né, de vida, é realmente estrondoso o quanto, né, quando a gente pensa assim, o quanto de informação que tem numa semente para transformar naquela árvore frondosa. Chega ao ponto, eu acredito assim, que se você tirar uns galhos da mangueira e fizer tábua, é capaz de você conseguir construir uma casa, né, em cima da própria mangueira, se for o caso, só como uma viagem, né, mental, assim, entendeu? Agora a gente pensa assim, qual é a energia que faz isso, que impulsiona isso? Porque o que é mais importante a gente observar é a inteligência. Ei, Ariana, boa noite, tudo bom? Bem-vinda. O mais importante é a gente observar a inteligência que existe por trás dessa força, dessa energia, né? Que é tudo feito assim, como é que fala? Milimetricamente as coisas acontecem para que saia de um estágio e atinja o outro estágio, né? E mais importante que isso, que é a parte que nos interessa. Ei, Roniel, boa noite. A parte que nos interessa é que chega num certo momento que a árvore, ela dá flor, né? A flor atrai outros reinos da natureza, insetos, pássaros, outros mamíferos, primatas, né? E ao usarem, ao tocarem, começa a haver uma intermediação de pólen, né? Poliniza aqui, o masculino de uma planta poliniza o feminino da outra planta, e aí surge um fruto. O fruto, outros bichos, insetos, pássaros, primatas, pegam aquele fruto e levam para outro lugar. Então, uma árvore, né, que é estática. Ei, Silva, boa noite, bem-vinda. Ei, filhote, boa noite. Uma árvore que é fincada no chão, que não se move, não se locomove, mesmo assim existe a inteligência por trás disso, que faz com que a semente dela pode se esparramar até pelo mundo todo, né? Até porque o próprio homem faz isso também para ela, né? Então, a gente fala assim, como é que pode isso, né? Existe uma consciência por trás da árvore, existe uma consciência que se manifesta em forma de árvore, né? Que comanda isso.
E já que todas as árvores, todas as mangueiras, por exemplo, elas atuam da mesma forma, não é? É uma pergunta interessante, concorda? Muito bem. Agora vamos dar um salto então para cima, que é no nosso, um pouco mais próximo do nosso reino, está mais em contato com a gente também, que nós até já falamos na outra live, que são os vírus, né? Nós falamos do vírus da raiva, que essa energia que faz com que o vírus viva, né? E se espalhe pelo mundo afora, existe uma inteligência no vírus, por exemplo, da raiva, né? Que faz, ele não afeta o morcego, afeta o cachorro na área do cérebro do cachorro, que faz ele perder a noção de afetividade, então ele avança em qualquer um. Fala, irmãozinho Silvio, tá bom? Boa noite, bem-vindo. E além disso, faz também com que ele perca a habilidade de engolir, e aquela latição dele faz a espuma na boca, que ao morder, o vírus sai desse hospedeiro para o outro, né? E chamamos atenção também para o caso do vírus Covid, que afeta o olfato, boa noite, irmão, que afeta o olfato e o paladar, facilitando com que outras infecções, que a gente perca a noção do nojo, né, das coisas estragadas, e possa absorver outros vírus também. Põe sentido nisso, hein? Né? E afeta a capacidade pulmonar também, que é uma forma do vírus esparramar. Muito bem. Então, a questão que a gente quer mostrar é que existe a inteligência por trás disso, que faz com que todo ser da natureza se mantenha saudável de forma individual e coletiva, né? Porque a população das mangueiras, dos vírus e nossa, né, obedecendo essa lei da natureza, a gente vai conseguir se expandir, né? Tanto é que já conseguimos fazer isso. Todas as regiões do planeta tem um sujeitinho lá, vivendo lá, né? Foi esparramando pelo planeta fora. Muito bem. O mau uso dessa força em nós é que causa os transtornos, exatamente como os outros. A gente não entender o processo sexual, o que existe por trás disso, no caso do humano, deixar que essas forças, né, dominem todo o ser, que é o perigoso, é o que pode gerar coisas escandalosas, né, como a gente viu há pouco tempo aí, de um tio. Veja bem se existe algo mais escandaloso que isso, né? Um tio abusar de uma criança sexualmente dos 6 aos 10 anos de idade, né, do neném, de uma criança. E olha, aí é que onde a gente não vai entrar questão aqui em mérito moral, né, de certo e errado, que nem precisa a gente entrar nessas questões. Mas a parte instintiva, que é o que nos interessa hoje, no momento, né? Veja o que essa ação numa criança... Ei, Juju, boa noite, bem-vinda. Numa criança de 6 anos de idade, para ela engravidar aos 10 anos de idade, veja o quanto esse estímulo, né, provocou nos órgãos dessa criança para que ela tivesse esse grau de adiantamento. Concorda comigo? Entende o que eu quero colocar para vocês? Que essa questão, ela é do ser humano, ela é do animal, ela é do vegetal. E, Luciano, só um minutinho, tá? Então, o descontrole disso, e por que existe esse descontrole? Por causa dos nossos costumes, por falta de conhecimento. Tanto esse sujeito quanto a menina não tiveram orientação
nessa questão de como usar essas energias, ou de conhecer essas energias. E esse é um problema nosso da humanidade, exatamente igual aos outros transtornos, né? A gente tem um movimento, no caso, que a gente está falando do desejo, e no caso sexual, né, que é o desejo criativo, expansivo do ser. Existem os momentos, os impactos que esse estímulo acontece. Existe produção de hormônios no corpo para que a madureza do corpo chegue ao ponto de fazer isso, independente da pessoa, né? Não depende de raça, não depende de cor, não depende de credo. Agora, a nossa cultura, a supressão, a opressão que existe em cima desses questionamentos, principalmente no caso da mulher, né, é que causa boa parte dessas doenças, que a gente pode chamar de doença, né, porque um sujeito para cometer um ato desse, ele é um doente, tá certo? E essas doenças estão dentro dos transtornos que a gente vem estudando. Se não souber lidar com a raiva, quando teve o evento, teve raiva. Se não souber lidar com isso e permanecer com essa raiva durante a vida, vai dar os transtornos. Assim é o nojo, é assim a tristeza, não é? Qualquer um dessas emoções, o medo, né? Qualquer uma dessas emoções básicas que a gente está usando, que a gente sente elas ao viver os eventos, se elas não forem olhadas de forma inteligente, que é a função, que é o que nos diferencia dos primatas, né? Então, você vê essa questão do sexo nos primatas, ela é tão interessante, entre aspas, que num bando de chimpanzés, sabia que eles fazem troca de favores por sexo? Sabiam disso? As fêmeas agradam certos machos por defesa do... É só assistir um documentário desse e observar, né, com essa intenção de estudo, para conseguir perceber essas nuances, sabe? Que existem de forma instintivamente. Mas, vamos ver aqui, ô Luciano, o que você está mandando para nós aí? Vamos ver se o Luciano pediu para entrar aqui, vamos ver o que ele está... Fala, meu querido, tá bom? Boa noite. Não, que eu tava aqui, Tá falhando aqui a A recepção. transmissão? Mas deve ser a sua internet, então, ô Luciano. Tá? Bom, então vamos lá, vamos continuar. Agora eu quero chamar os amigos para a gente fazer um outro tipo, levar, né, esse assunto a um outro nível. Antes de fazer isso, no nosso caso, eu vou falar um pouquinho de um princípio que a gente aprendeu lá, um princípio hermético, que é o princípio de gênero. Nós já falamos aqui um pouquinho do princípio da polaridade, né? Que no universo manifestado, tudo tem dois polos, tá certo? O alto, o baixo, o gordo, o magro, o feio, o bonito, o branco, o preto, né? E no gênero, existe o gênero masculino e o gênero feminino, tá certo? O que é, qual é a energia por trás do gênero masculino? O masculino é o conceito do que gera, do que produz. Eu não vou falar inventa, né, porque a gente não inventa nada. Mas quando a gente pega uma ideia e injeta, ou vamos dizer assim, a gente injeta uma ideia num determinado processo, isso é uma ação masculina.
Então, por exemplo, lá no que a gente falou do reino vegetal lá, quando eu pego uma semente de manga, ou eu, ou um passarinho, ou um inseto, ou um primata qualquer ser, uma menina, né, uma criança, menina, pega uma semente e coloca ela no chão, ela está exercendo o princípio masculino. Compreende? Melhor exemplo disso é o próprio espermatozoide, né? E o óvulo, tá certo? O espermatozoide penetra o óvulo e fecunda, é a palavra que a gente usa para o gênero masculino, o fecundar, né? Fecunda o óvulo. Então, esse processo de gestar essa fecundação, gestar o espermatozoide, faz com que o óvulo comece a, instintivamente também, por um processo reprodutivo, que a gente entende até pouco como é que acontece isso, que parece um milagre, né? O dia que eu estava vendo isso no documentário, a gente fica assim de boca aberta, porque tem um óvulo que é uma célula, né? Aí entra lá outra célula, o espermatozoide, e de repente, do nada, né, como a gente costuma falar, essa célula se divide em duas. Olha só. E de duas ela se divide em quatro, de 4 para 8 e assim vai. Entende? Então, e daí a pouco começa a formar outro ser humano, passando por todas as fases que nós já falamos aqui. A fase do unicelular, do pluricelular, do peixe, do anfíbio, sabe? A gente passa por todas essas fases do nosso embrião. Tem um rabinho igual um girino, sabe? Depois aquilo vai atrofiando, entende? Então, o que eu quero, importante a gente mostrar isso, é que toda essa briga nossa que existe por conceitos, por conta de conceitos polarizados, elas não têm razão de existir, tá certo? Porque as duas questões, os dois polos, fazem parte da criação, eles existem na criação. Sem existir os dois polos, não existe criação, tá certo? A gente observa isso em qualquer nível da natureza que a gente olhar, a gente vai encontrar, a gente pode observar o princípio masculino e o princípio feminino. O princípio masculino é de fecundar, o princípio feminino de gestar, né? Então, por exemplo, uma mulher que dirige uma empresa, que tem uma ideia de comprar para produzir algo diferente nessa empresa, a mulher está exercendo o princípio masculino. Um gerente dela, mesmo homem, mesmo sendo homem, que pega essa ideia e gesta essa ideia, põe essa ideia para funcionar, para produzir o que foi projetado, então esse homem está exercendo o princípio feminino. Compreende isso? Não existe nada na natureza que seja só masculino ou só feminino. Aí, a gente falando disso em outra ocasião, um machista de plantão e virou para mim e falou assim, muito bravo, que não, que ele era macho e era só macho mesmo, não tinha nada de feminino. Aí eu não perdi a oportunidade, né? Eu falei com ele assim, tá bom. Aí eu perguntei a ele assim, você sabe de onde que vem os espermatozoides, que faz você parecer que é muito macho? Ele falou assim, claro, vem dos ovos, né? Do escroto lá. Eu falei, pois é, e aquilo ali não é um útero que está gestando espermatozoides, não? Aí o bicho começou a ficar meio assim, né? Eu falei, E você sabe do que mais? Se você, por exemplo, começar a fazer muito exercício e o seu corpo esquentar demais, o seu saquinho vai esticar. Sabe por quê? Para os bichinhos lá não ficar muito perto do quentor do corpo e não morrer assado.
Então ele estica para ficar mais longe. Se você estiver usando cuequinha, essas cuequinhas apertadinhas que você gosta de usar, você não vai deixar isso acontecer, você vai matar os espermatozoides e você não vai conseguir ter filho. Aí começou a ficar assustado, né? Mas é isso. Vocês compreendem? Então, eu estou usando esse exemplo, né, para a gente observar que mesmo o homem, por mais aspecto, né, masculino que exista nele, ele tem tem um mamar, né, que apesar de ser atrofiado, pequenininho, mas é um órgão atrofiado, mas está ali, existe, né? Assim como na mulher, também o lugarzinho de fazer pipi da mulher também é igual a um piruzinho, é semelhante ao falo, né, para usar uma palavra técnica, tá certo? Então, existe na mulher coisas femininas, mesmo fisicamente falando, existe no homem coisas masculinas, coisas femininas, mesmo fisicamente falando. E no campo das ideias, tá certo? É a mesma coisa. Como nós temos dito aqui, que é uma diferenciação que a gente está trazendo com o Miami, é de observar que o pensamento é um sentido, funciona como um sentido, e que agora veja só como é que a gente pode juntar as pontas. Um pensamento que estiver flutuando por aí, que eu captar esse pensamento, como assim? É o que a gente chama de inspiração. Você acha que a pessoa foi inspirada por quê? Como que acontece a inspiração? Outros falam assim, eu tive um insight, né? Como que acontece o insight? Da onde vem isso? Veio do nada, como se costuma dizer, né? A inspiração, o insight, tem um outro também, um nome aí que sumiu da cabeça agora aqui. Então, qual é esse fenômeno que acontece? É captar uma onda de pensamento. Você afinou, falou assim, opa, isso aqui eu vou fazer dessa forma. Isso é uma fecundação mental. Compreende? Então, nós, seres humanos, que estamos começando a adquirir essa capacidade estamos aprendendo a usar, né, essa capacidade que nos foi legada. Vocês podem observar o reino mineral, né, tem lá aquele montoado de átomos, tudo paradinho lá, só emitindo elétron, ondas eletromagnéticas e tal. Mas você vê que não é parado, né? A gente olha com a pedra assim, pensa que ela está paradinha lá, quietinha, mas não está não, né? Ela vibra também. Bom, quando chega num certo ponto, alguma coisa, né, porque do nada não é, pega um monte de átomos e dá a ele vida. E aí começa o reino vegetal. Aí começa uma árvore, igual a gente citou o exemplo, que de repente ela começa a produzir vida. Já existem estudos que falam, né, que as árvores, as plantas, elas exprimem alguma forma de sentimento. Se colocar uma planta num certo ambiente, ela vive bem. Se colocar num outro tipo de ambiente, ela murcha. O ambiente que eu falo não é físico, não, tá? É música, boa conversa com elas, tá? Já existe isso tudo. Então, mas ela não consegue sair do lugar, né? Pode sair outro indivíduo, mas ela não consegue. Então, quando esse processo chega num certo ponto, que aí ele vai para o reino animal. O que é o reino animal? É uma planta que pode se mover, tá certo? Então, o bichinho já pode andar para lá, pode andar para cá, e dominar essa área aqui, dominar aquela área ali, e por aí vai. Quando chega num certo ponto, esses bichinhos começam a pensar, tá certo? Que é o nosso caso. É um que a gente costuma falar, né? Um chimpanzé que aprendeu a pensar, usar o pensamento.
tá? Mas usar o pensamento, o que significa isso na realidade? É a gente captar pensamentos de, vamos falar assim, ou alguém ou alguma coisa tá jogando ondas de pensamento no ar. E nós estamos captando princípio feminino e gestando um pensamento. Depois que eu gesto o pensamento, aí ele vai provocar no meu corpo como é que fala? Ele vai ser transformado, né, em bioeletricidade, depois em hormônios, metabolizar hormônios, e eu vou começar a sentir no meu micro-universo o que eu estou gestando na mente, que nada mais é um pensamento que eu peguei. De quem? Aí vem a pergunta. De quem? Tá certo? Eu posso escolher esse pensamento? Claro que pode. Da mesma forma, como a gente já falou antes lá, da mesma forma que eu posso escolher uma imagem, né? Eu não gostei dessa imagem, então não vou processar a imagem. Eu não estou gostando do que eu estou pensando. Não pega esse pensamento. Lembra que nós falamos ali do ovo de cuco? Né? Usando a analogia daquele passarinho que põe um ovo no ninho do outro passarinho. Agora cabe aqui, ó. A gente capta um pensamento, é um ovo de cuco, é um pensamento de outras pessoas, ou outras consciências, vamos colocar assim, para ficar mais bonito, né? Que nem sempre esses pensamentos são de pessoas, né? Então, a professora Lúcia Helena, ela usa um exemplo bastante interessante que serve para a gente aqui. Você imagina que você está numa mesa, uma reunião qualquer, cheia de gente lá. Ei, Dri, boa noite, bem-vinda. Você está numa reunião cheia de gente lá, né? De repente chega um deles lá, chega, bate no seu ombro e fala assim: rapaz, você está vendo como é que fulano ali está te olhando diferente? Aí, pronto. Você pega, o que essa pessoa fez? Botou um ovo de cuco na sua mente, no seu ninho mental. Se você começar a processar isso, você vai começar a prestar atenção na pessoa que ela falou. Aí a pessoa lá vai começar a olhar para você e falar assim: esse caboclo está me estranhando aqui, né? Como é que pode estar olhando para mim desse jeito, prestando atenção assim, entendeu? Como é que um ovo de cuco vai fazer um spot, né? Fazer um estrago, né? O caso da fofoca, né? Não, nós estamos chegando aí na época da política. Então, muito cuidado com essa questão do pensamento. Tá certo? E esse nosso desejo, isso é quase incontrolável, né? De certa forma, ele precisa ser entendido para ser usado em benefício e não usado para nos jogar em situações que vai ser complicado depois, tá certo? Então, esse poder que nós temos de produzir as coisas não é inventar, não existe nada de novo nisso. É isso, né, Roniel? Você fala assim na questão de pegar pensamentos, pegar a ideia dos outros? É nesse sentido? Então, é muito simples de resolver, sabe? Ei, Aline, boa noite, bem-vinda. Então, como que eu resolvo isso? Eu não pego, eu não processo, eu não trabalho com isso, eu não aceito, eu não, você entendeu? A pessoa falou com você algo que não é bom, não te agrada, o que você pode fazer? Cara de paisagem. Entra no ouvido e sai no outro. É como a gente faz com as coisas que a gente vê, com as coisas que a gente escuta, né? Se você encostar no lugar que está queimando, que é quente, o que você faz? Você recolhe. Para que você vai ficar ali? Você vai se queimar. Então, para que você vai pegar um pensamento que enxertaram, fecundaram, né? Vamos usar o termo
do assunto que a gente está falando aqui hoje. Tá certo? Alguém, por algum motivo lá também, que não importa qual é, ele quer fazer a ideia dele igual o vírus, né? Igual a semente da manga, ela quer expandir aquela ideia, então ele vem e coloca a ideia na cabeça dos outros. O político, então, usa a mídia, né? Usa isso como ferramenta de manobra, já que a gente tem pouco conhecimento desses assuntos, né? Isso deveria ser ensinado nas primeiras infâncias lá da criança, ela começar a entender essas coisas, tá certo? Mas não. A gente só consegue aprender isso. Eu comecei a pensar essas coisas com 55, 50 e tantos anos de idade, entende? Então, a gente hoje está tentando colocar esses pensamentos, essas ideias para pessoas mais jovens, né? Para que comecem o quanto antes fazer essa seleção, não deixem que pensamentos desagradáveis criem raízes, sabe? Não faz sentido que a gente permita que isso aconteça, porque todo pensamento gestado, fecundado na mente, o nosso vai ter o princípio feminino de gestar o pensamento. Então, por mais que o cabra lá seja macho também, nesse quesito ele é feminino, né? Pegar ideias e trabalhar com as ideias é um fator feminino, tá certo? Então, mesmo que o corpo dele seja muito macho, no campo das ideias ele pode ser muito feminino, tá certo? E agora vocês querem ver outro detalhe? Juntando um pouquinho dessas outras emoções que a gente já falou sobre elas, a raiva, o medo, né, o nojo. Por que, veja bem, por que em termos de número, a mulher é mais susceptível aos transtornos? Sabe por quê? Não tem nada de castigo de Deus, apesar de que usaram isso, né? Porque puseram a culpa na mulher lá, porque eu adoro. A gente chega, vocês perdoam de rir, assim, porque são ideias assim que a gente. E eu vou te falar para vocês, eu já acreditei nisso, tá? Mas disseram lá que a mulher, né, a Eva no caso, escutou a serpente. A serpente, ela foi na conversa da serpente, comeu do fruto que não podia, convenceu o Adão a comer e os dois foram expulsos. Quem foi a culpada? A mulher. Então, e até hoje é assim, né? Quem é culpado da maioria dos problemas que está no mundo aí? A mulher, né? Mas, então, voltando ao nosso assunto. Por que a maioria dos casos dos transtornos são em mulheres? Já pensaram para pensar nisso? Agora, coloca esse fator gestador, que é mais natural na mulher, né? É da natureza da mulher ser mais gestadora. Claro, no âmbito físico, né? E também no âmbito mental, em termos de número, né? A maioria das mulheres, como eu estou te falando, esse processo, né, do masculino e do feminino tem os diversos graus intermediários também, tá certo? Assim como o quente e o frio, né? Aqui, dessa região aqui é frio, nessa região é quente. Mas entre um e outro tem milhares e milhares de pontos, né? São todas questões relativas. E o masculino, feminino, tá certo? É o mesmo processo, não tem diferença. Vocês compreendem como que a natureza nos ensina, se a gente tiver olhos de ver, né? Ouvidos de ouvir?
Não existe nada que seja 100% macho e nem nada que seja 100% fêmea. Sempre vai existir alguma coisa de feminino no macho, de masculino no fêmea. Tá certo? Então, agora voltando para o assunto da mulher ser mais susceptível aos transtornos e na somatização. Por que que a maioria, por exemplo, que é o assunto que a gente gosta entre aspas, para o qual a gente desenvolveu todo o processo Miami, com esse objetivo principal, a fibromialgia. Qual que é a questão que está por trás da fibromialgia? Que nós já percebemos, acho que até a gente já falou um pouco disso, mas sempre, você vê como é que todos os assuntos, né, de todos os transtornos, acabam voltando para o mesmo domínio de processo, porque é tudo semelhante. Tá certo? Qual é o fator principal da mulher portadora do que chamam de fibromialgia? Fibromialgia, se for resumir assim, em outras palavras, são dores nas fibras musculares. Tá? Por que que existe esse processo de tanta dor que a mulher vai lá, faz exame disso, faz exame daquilo, não vê nada, o médico não encontra nada de errado, então o diagnóstico de fibromialgia ele é exclusivo. Aí eu tenho dor, mas não encaixa em reumatismo, não encaixa em artrose, não encaixa nisso, não encaixa naquilo, então não é fibromialgia. Entende? Como é que se trata? Com remédio de depressão, remédio de ansiedade. Sabia disso? É. Por quê? Porque o fator psicossomático e, antes do psíquico, há o evento de alto estresse. Vamos começar o nosso processo aqui. Ó. A mulher sofreu um impacto. Ei, querida, tudo bom? Bem-vinda, Moniquinha, minha tiquinha. A mulher sofreu um impacto de um evento, na maioria das vezes, com perda, um evento de perda, tá? Essa perda gera aqueles vários transtornos que nós já conversamos sobre ele, né? O medo de perder novamente leva ao estado ansioso, a tristeza por ter perdido leva ao estado depressivo, tá certo? Então, e além de não saber o porquê, não conhecer o predador, leva ao estado de raiva pela perda. A raiva, o remorso, o rancor, né? Que produz muito cortisol no corpo. Então, existe a tendência da mulher que sofreu uma perda processar essa perda na mente por tempo mais prolongado, e até porque recebe mais estímulos, né? Toda mulher que conversa que ela sofreu uma perda, ela vai assistir um noticiário, é só perda que fala ali. É novela, então, não é? É conversa com a vizinha, com a amiga, a afinidade das pessoas que perderam se encontram, né? Então está havendo sempre um estímulo nesse sentido. E a mulher, por essa habilidade natural mais gestadora, é como se ela começasse a produzir hormônios no corpo de perda 24 horas por dia. Então, ela tem a perda no passado, né? Então, um estresse lá do passado. Outro detalhe, o estresse do dia a dia. Por quê? A mulher é a dona da casa, é a responsável pela casa, é a responsável por criar os filhos. E, muitas vezes, ainda trabalhar, do jeito que estão as coisas aí, trabalhar fora para sustentar a casa. Então, o nível de estresse do dia a dia da mulher, normalmente, é mais alto do que o homem, né? E os medos do futuro.
que gera aquele estresse da ansiedade, que é o constante. Então, o que a gente pode falar que é comum na mulher que tem o diagnóstico de fibromialgia? É o famoso 3 em 1. A mente dela está produzindo hormônios de estresse do passado, do presente e do futuro. Então não descansa, não há descanso. Outro ponto bastante comum, cuida pouco de si, sabe? A mulher ela é tão dedicada à casa, ao companheiro, aos filhos, sabe? Ao emprego, né? Se ela trabalha fora, ela é muito mais dedicada do que o homem, naturalmente, em sua maioria, tá certo? E começa a não cuidar de si. Por quê? Para ela é como se fosse um castigo, né? Lembra lá da Eva? É como se fosse um castigo. Então ela não pode cuidar de si. Ela não merece cuidar de si. Entende? Então, o corpo, simples. O que o corpo está gritando? Eu não aguento. Não estou aguentando. E para que vai servir a dor muscular? Para a pessoa parar. Compreende? Uma mulher. Então, qual é a função da dor quando a pessoa para? É ela procurar saber o porquê que tem essas dores e não sabe porquê. Nem a medicina, o médico não fala porquê. Vocês estão compreendendo o que eu quero dizer? Então afeta mais a mulher por conta disso, desse caráter gestador. O homem, na maioria, é menos gestador. O homem, na maioria, não sofre tantos eventos de. O impacto da perda para o homem não é no grau, no nível que é para a mulher. Tá certo? Uma mulher perder a casa, por exemplo, por algum motivo qualquer, é um fator muito mais dolorido, porque ela perde o lar, né? Do que o homem que perde a casa. Vocês compreendem? Então, o nível de estresse para o mesmo evento, a tendência é que seja muito maior para a mulher. E o homem é mais, a gente fala porra louca, né? Mas vai jogar bola, vai tomar cachaça com os amigos, né? Então, por isso é menos, processa menos essas dores, podemos dizer assim. Então, muito bem, a gente viu essa força instintiva nossa. Esse é um deles, né, Ronelli? O do dia a dia é um deles, né? Então, é o que a gente está falando aqui. O do dia a dia é um deles, tá certo? Porque tem a tendência da mulher gestar também, continuar gestando os estresses do passado, entende? Mais o medo do que pode acontecer no futuro. Então, a mulher, num corpo só, está gestando três fecundações, vamos dizer assim, né? Compreende? 3 eventos de dor, são 3 dores fecundando um corpo só. Compreende? É por isso que não aguenta. Porque tem o fator do sono também. Ei, Sandra, boa noite, bem-vinda, tudo bom? Compreende? Então, vocês querem ver uma coisa? Qual é um exercício que a gente tem ensinado no processo Miami, que faz com que a pessoa tenha alívio? Eu vou colocar o termo imediato porque é o que tem acontecido, tá? Quando a mulher ela entende esse processo, que a causa das dores dela é um processo instintivo que está acontecendo em função de eventos impactantes lá de trás, já dá um certo conforto, né, entre aspas, porque ela vai entender
a causa que os médicos não disseram, que ela não conseguiu essa resposta. Então, isso já dá um toquezinho importante. Então, eu peço para ela fazer o seguinte: olha, você já viveu algum evento? Não precisa ser nada complicado, não, mas nesse trajeto todo, você já viveu um evento feliz, um evento alegre? Ah, já. Eu já tenho, quando eu me formei, né, um exemplo de coisas que já aconteceu. Quando eu me formei, eu fiquei muito feliz, porque foi uma conquista, tal, tereré, né? Conta assim até um pouquinho. Aí eu peço a ela que faça o seguinte: olha, vamos fazer o seguinte então, você dá uma nota agora para as dores que você está sentindo. Uma nota de 0 a 10. Uma nota 0 se for nenhum, né? E uma nota 10, uma nota 0 se for nenhum, e uma nota 10 se for insuportável. Normalmente, o mais comum é lá por um 8 de nível de dor, de desconforto e tal. Falei, tá bom, então agora você fecha o olho e vai reviver, veja bem, não é relembrar. Relembrar é um processo que fica só superficial, tá? Eu quero uma coisa mais profunda, vai mais dentro do coração. Eu quero que você reviva, feche o olho e reviva esse evento. Tá bom? Entendeu? Você vai procurar os detalhes de tudo o que aconteceu naquele dia, quem estava, com que roupa, como é que estava o clima, como é que era a música, sabe? Fecha o olho e torna a repassar aquilo aos poucos, aos pouquinhos, passo a passo, saboreando, né? Usando o termo assim para ficar bem indicativo, saboreando o momento novamente. Você pode fazer isso? Ah, posso. Então a pessoa faz. O que acontece? Imediatamente. Porque um processo, um exercício desse, gasta o quê? Exagerando aqui, 5 minutos, sabe? Porque a nossa mente, né, o pensamento, ele é muito rápido, né? A gente vai daqui a Marte instantaneamente, se quiser, né? Então, pode ser um evento até prolongado, mas esse fato, esse fenômeno, vamos dizer assim, acontece na mente muito rápido. Então, 5 minutos. Aí eu peço para a pessoa reavaliar a nota. Sabe o que acontece normalmente em quase 100% dos casos? Cai para metade. Então, se ela tinha uma nota 8 de desconforto, de dor, ela vem para 4. Sabia? Por quê? Como? O que acontece? Qual é o milagre? Não tem milagre. Simplesmente ela pegou esse pensamento, porque é um pensamento, né? Já que ela não, fisicamente falando, não tem nada daquilo mais. Aquilo já aconteceu lá atrás. Exatamente como o evento ruim. Olha só aonde a gente pode fechar, né? Com chave de ouro, vamos dizer assim. Exatamente como o evento ruim machucou lá atrás, quando a pessoa fica reprocessando, processando novamente na mente, né? A dor vai ser produzida novamente no corpo. Ei, Deusa, boa noite, bem-vinda. A dor vai ser produzida no corpo novamente, equivalente àquela. Mas e se for um evento feliz, um evento alegre, um evento positivo? O que vai acontecer no corpo? Hormônios de prazer, serotonina, noradrenalina. Se quiser buscar um nome aí, vai achar um monte também. Boa noite, Deusa. Então, o que acontece? Veja bem como que um exercício muito simples de ser feito, tá? Provoca a mudança no processo físico da pessoa.
Ei, Rosa Cordeiro, boa noite, bem-vinda. Imediatamente, quando houve essa conexão com um momento alegre e feliz, os hormônios que foram produzidos no corpo neutralizaram aquela overdose de hormônios de estresse, principalmente o cortisol, né? Nós já explicamos aqui que em poucas doses ele é útil no estresse, ele chega até a combater vírus, sabe? Tanto é que fizeram remédio à base de corticoides, que é a mesma base, né? Mas agora tiraram do mercado, porque estão... Agora não, já há um tempo atrás tiraram do mercado, porque a overdose é danosa demais nas células do corpo. Então, produzir cortisol no corpo é danoso demais para as células, porque é tóxico, tá? Então, quando a pessoa faz essa conexão mental com eventos felizes, que produz no corpo serotonina, noradrenalina, endorfina. A endorfina, para vocês terem ideia, ela é 10 vezes mais forte do que a morfina. Sabia? No hospital eles usam morfina, né, para tirar a dor do paciente. Esse processo de reviver um momento feliz produz endorfina no corpo, que é 10 vezes mais anestesiante do que a morfina. Tá? Então, complementando aqui, imediatamente a pessoa sai de uma dor de nível 8 para uma dor de nível 4. É o mais comum de acontecer. Compreende? Quanto custa isso? Nada. Qual a contraindicação que existe nisso? Nenhuma. Por quê? A química que foi produzida no corpo, o corpo conhece, o corpo reconhece, o corpo, as células do corpo sabem, gostam de fazer, faz. Entende? Não é igual o químico, que aparentemente bloqueia a dor por causa dos processos lá. Se não estourar o fígado, né? Por causa de processar aquela substância que não é natural, entende? Então, não há contraindicação nenhuma. Quantas vezes eu posso fazer isso num dia? Quantas vezes você quiser fazer. Tá certo? 0800, né, Lucelina? A Lucelina gosta, porque ela aprendeu a fazer agora de forma fácil. Então, como que a observação das coisas, a inteligência colocada nesses processos do ser humano funcionam maravilhosamente bem se a gente souber a lidar com isso, né? Eu não vou entrar na questão aqui, porque, por exemplo, um evento de perda lá no passado, é claro que ela vai machucar, né? Mas nós já falamos aqui, por que machuca tanto? Porque é uma ilusão. Por que a perda é uma ilusão? Porque ela está conectada na ilusão da posse. Mas como assim? Eu perdi o que é meu? Não, não é seu. Tá certo? Nem o corpo que a gente usa, esse monte de átomo que a gente está usando aqui, né, que nada mais é do que uma planta, ou melhor, a planta é um animalzinho, né? Nada mais é do que um animal que está ganhando a capacidade de pensar, a consciência que nós temos, que nós somos, na verdade, né? A consciência que eu sou está experimentando uma ferramenta pensante, está experimentando uma ferramenta que é um universo que está cheio de bichinho morando nela, está cheio de células, está cheio de vírus, cheio de bactérias, cheio de bacilos, cheio de tudo que você pensar, cheio de ácaro na pele, né? Vocês já viram esses documentários que mostram uma lente de aumento? Aí está cheio de bichinho lá comendo as células mortas, né? Os ácaros. Fica na cama da gente lá, entendeu? Então, tá tudo isso, todas as células, os vírus, as bactérias que estão no nosso corpo, tá tudo querendo cumprir
a mesma energia. É isso aí, gente. Vamos apertar o coraçãozinho aí. Tá todas elas dentro da mesma força, da mesma energia que embala a, não só a saúde do indivíduo, né? E a sobrevivência do indivíduo, como do coletivo. Então, voltando para o nosso assunto, as células do nosso corpo, elas também estão sujeitas a essa força, a essa energia, a esse. A gente pode falar que é um domínio, né? Porque isso domina o processo. Concorda com a gente? Concorda comigo? Então, o que eu posso fazer para que as células do meu corpo possam cumprir essa função natural, instintiva? Estou sempre repetindo isso com vocês, porque todos esses processos que a gente vive, eles estão nessa energia que a gente chama instintiva. Entende? Então, nós precisamos entender esse processo para poder usá-los de forma adequada, de forma a não sofrer, de forma a sobreviver, a viver melhor. Tá certo? E digo mais, quanto mais para fora a gente for, pior fica. Porque para fora, tudo que eu olhar, está tudo tentando fazer a mesma coisa. Compreende? Então, o grande X, nossa senhora, nosso tempo já está acabando, gente. O X da questão é fazer isso, entender essa ferramenta para poder fazer isso de forma melhor. Tá bom? Olha, nós vamos ter que ir parando por aqui, porque já falta poucos minutos. Senão, se eu deixar interromper lá, eu não consigo salvar depois, tá bom? Quarta-feira que vem a gente continua, depois a gente vai pensar o assunto aí e aí a gente chama vocês, tá bom? Muito obrigado pela presença, espero que tenham gostado. Se tiverem dúvida, coloca no comentário, que eu gosto de dúvidas, gosto de questionamento, tá bom? Muito obrigado. Um abraço para todos. E Verônica, um beijo.